Estamos trazendo uma série de vídeos intitulado As Profecias, né? Para que você entenda as profecias de todos os tempos e principalmente as profecias que falam do tempo do fim, as profecias que estão acontecendo hoje, tá? As profecias que estão acontecendo hoje, para que você entenda delas, tá bom? E hoje eu quero te dizer, trazer para você aqui hoje, por que Jesus falava por parábola. Qual a razão Jesus tinha para falar por parábola? É sobre isso que eu quero estar falando para você. Mas antes, elevamos o nosso pensamento. Grandioso Deus, seja com essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra, estão ouvindo esse vídeo e vendo, e que o Senhor pode me usar fazendo um canal de bênção, que eu possa falar e dizer qual a tua vontade, Pai. Revelar alguma coisa a essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo e amiga, então por que Jesus falava por parábola? Olha, é uma coisa chata, as pessoas que falam em código, tá? Quando você está passando perto de um carro de bombeiro, carro de policial, aí eles estão ali no rádio. Kátia, aí o Águia já foi acionado, que é sério. Verifique com o comando de área. Eles começam a falar em código, tá? E se você não está em QAP, você não está atento no rádio, você não tem conhecimento das palavras, ali dos códigos, então não tem como você trocar uns QSO com eles. Fica difícil, né? Não vai adiantar você estar em QAP. Você não tem como trocar uns QSO, se você não entende, tá bom? Mas, para as pessoas que estão conversando ali, que entendem, eles sabem tudo o que está falando. Eu tive um PX no caminhão, trabalhei caminhoneiro 25 anos, eu tinha PX no caminhão. Então, rádio amador. E eu comunicava com os caminhoneiros. Então, eu aprendi alguns códigos, tá? Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Mas por que Jesus falava em parábola, tipo código? É sobre isso que eu quero estar relatando, desvendando esse mistério para você. Se Jesus devia pregar o evangelho da salvação, por que decidiu expor boas partes dos seus ensinamentos em forma de parábola, em forma de código? Era conveniente que o Filho de Deus escondesse suas doutrinas dos homens, os quais veio trazer o conhecimento da verdade? Se ele veio para pregar a verdade, por que ele falava por código? Mas por quê? É isso que você vai descobrir a partir de então. Lemos e acompanha comigo. Se você tem a sua Bíblia, abre Mateus 13, para que você possa entender. Versículo 10, capítulo 13 de Mateus, versículo 10. E chegando-se a ele os discípulos, perguntar-lhe, por que lhe falas por parábolas? Meu amigo, minha amiga, eu vou falar versículo por versículo e vou explicando, tá bom? Uma das coisas, até interessante, vale para a nossa educação hoje. Os discípulos, quando eles queriam saber alguma coisa, eles falavam com Jesus em particular. Você vai ver isso em Mateus 24, versículo 3, que eles falavam com Jesus em particular. Portanto, nós também, quando nós queremos conversar com pessoas importantes, um professor, um juiz, um pastor, um padre, sei lá quem seja, não é bom você perguntar, fazer certos tipos de perguntas no meio de tanta gente. Tem que avaliar suas perguntas. Tem pergunta que você tem que fazer em particular.
Então, os discípulos aqui chegaram em particular e perguntaram para Jesus por que Jesus falava em parábola, ou por parábolas. Aí, então, muitas vezes, não concordamos com algo, mas muitas vezes também não avaliamos os porquês daquilo. É interessante você entrar no pensamento da pessoa que está falando em código, para que você possa saber o porquê que ela está fazendo isso, tá? Então, até que a maioria do ser humano, ele dá palpite. Dar palpite é fácil. Agora, na hora de resolver o problema, meu filho, é muito difícil. Então, hoje você vai saber o porquê Jesus fazia isso, tá? Tem um dito árabe que diz: o avarento nega tudo que tem, menos o seu palpite. Ele vive dando palpite na vida alheia. Ao falarmos a palavra clara, temos que avaliar o ouvinte. Por exemplo, seu filho, tem coisa que ele pergunta, se você tem filho ou irmãos pequenos, ele pergunta certos tipos de coisa para você, você fala outra coisa, tipo, como que ele nasceu, e aí você começa a falar de sementinha, disso, daquilo, de cegonha, de alguma coisa. E você oculta a verdade. Tá? Você oculta a verdade por quê? Porque você sente que a criança não está preparada para receber certos tipos de informação. Correto? Então, muitas vezes nós não falamos também as nossas intenções para a pessoa que deseja o nosso mal. Você sabe que tem uma pessoa que só quer maldade com você. Você vai dizer os seus planos, seus projetos, tá? Se você sabe que uma pessoa, ela está doente de vontade de minar a sua casa, roubar a sua casa, você vai dizer para ela onde é que você guarda a chave? Você vai contar os segredos para ela? Você vai dizer para ela que você vai viajar? Então, muitas vezes os nossos projetos, os nossos sonhos, a gente não conta para certo tipo de pessoa. Porque elas não vão entender. Muitas vezes ela vai levar por um outro lado. Então você vai entender por que Jesus falava por parábola. Tá? O versículo 11. Nós vamos chegar lá no finalzinho, como eu já disse, nós vamos ler até o versículo 17. O versículo 11 diz: respondeu-lhe Jesus: por que a vós é dado conhecer ao mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Mas por que para eles não? Vocês vão saber agora. São várias razões por que Jesus falava por código. São várias. O povo estava descalço. Às vezes nós falava assim, quando tem criança perto, você está contando alguma coisa, você fala, não, cuidado, tem gente descalço. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir isso. Tá? Então, muitos do que ali estava não estavam interessados no reino. Tinha muitos que ali seguia Jesus por causa da multiplicação de alimentos, multiplicação de pães, por causa das curas. Tinha muitas pessoas que seguiam Jesus por ser curiosos, por não ter o que fazer. Tinha muitas pessoas que seguiam Jesus para caçar Jesus em alguma palavra para poder entregar Jesus, tá? E tinha muitos que ali estavam também, que era muito criança espiritual, embora podia ter 60 anos de idade, mas era muito criança espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que para muitas pessoas tem que dar leitinho, que se você der comida sólida para certas pessoas, você mata ela. Elas não estão preparadas. Você tem que falar leitinho, tem que dar leitinho para ela. Falar que Jesus morreu na cruz. Você não pode
falar palavras mais profundas para elas, porque ela não entende. Ela é muito nenê espiritual, certo? Então, conforme está em Mateus 10, 27, que vos digo, o que eu vos digo à escura, por código, por parábola, dizei às claras, esclarecei depois vocês, apóstolos. Vocês vão dizer para eles, depois que eu partir, vocês vão dizer para eles a verdade. E o que escutai e ouvindo, vós digo às escuras, dizei às claras. E o que escutai ao ouvido dos eirados, pregai-o. Então, os discípulos aqui, Jesus está encarregando eles para pregar depois claramente para eles. De fato, o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, começou a falar abertamente. Esse Jesus que vocês mataram, pregaram na cruz, aí começou a falar abertamente para eles. Naquele dia até 3.000 almas se converteram. Tá? Então, para tudo tem uma hora certa. Como está em Eclesiastes 3, há tempo para tudo na terra, né? Paulo diz, então, que tem muitos que precisam de leitinho. Tem muitos que não estão preparados para receber a palavra profética, conhecimento mais profundos. Então, é devagarzinho que as pessoas vão entendendo. Mas para que a pessoa entenda, ela tem que começar a ter interesse. Ter interesse nas coisas. Começar a buscar. Porque Deus revela. Não vai revelar aquilo que você não está pronto para aprender, tá bom? Jesus disse que não pode dar pérolas a porcos. Então, tem muitas pessoas que são consideradas também porcos. Pessoas que não têm interesse nas coisas de Deus. Pessoas má. Pessoas que não querem vir para a luz. Pessoas que estão afundadas no pecado, sujo. Naquele tempo tinha muitos, tá? A maioria das pessoas que eram doutores da lei, os grandes pastores da época, e de hoje também, tá? Os grandes doutores da lei era tão mal que eles chegaram a atribuir os feitos de Jesus, os milagres que Jesus fez, a Benzebu, aos príncipes dos demônios, tá? Então, a gente vê que também eles queriam matar Lázaro. Os doutores da lei, os homens, que se diz os guardadores da lei, eles queriam matar Lázaro porque o judeu estava crendo em Jesus através de Lázaro, porque Jesus havia ressuscitado Lázaro. Tá? Então veja aí para você ver a competição que eles tinham por fama e poder. Hoje não é diferente. As pessoas vivem competindo fama e poder. E mono também. Vive doido por isso. Então, este povo é do lado do quanto pior é melhor. Não vê hoje no STF? As pessoas só querem para eles comer bobó de camarão, reunir muito dinheiro, ganhar o povo, comprar o povo. Tá entendendo? Então, aquele tempo não era diferente, era assim também. Vamos para o versículo 12. Pois, o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então, nós estamos lendo aqui esse trecho importante de Mateus 13, do 10 ao 17. Até aquilo que tem será tirado. Os que têm conhecimento, meu amigo, os que têm um pouquinho de conhecimento, e ele procura buscar, mais conhecimento ele vai ter. Mais conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você busca conhecimento, mais conhecimento você tem. Mas aquele que não tem, e ele abandona, não quer saber mais, até o que ele tem, ele perde. Daqui a pouquinho a pessoa fala assim, eu sabia, hoje não sei mais. Porque esquece.
Quantas pessoas aí estão com 50 anos, não lembram mais de nada? Já tem até problema de esquecimento. Por quê? Não para pensar, não medita, não faz nada, não lê um livro, não tem conhecimento. O apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não censura, e ser-lhe-á dado. Olha, é tão gostoso ter sabedoria. Salomão pediu sabedoria. E é uma das coisas importantes que a gente pode buscar em Deus, a sabedoria. Tá? Ser sábio é uma riqueza que ninguém rouba. Ser sábio, você consegue tanta coisa. Então, se você quer ter sabedoria, é só pedir a Deus que Ele dá sabedoria sem medida, mas tem que saber buscar e saber por que você quer essa sabedoria. Tá? Os que não têm nada, os que não têm e nada busca, até o que tem será tirado. Serão dado a ele o espírito do erro, para que permaneça no erro e seja condenado. A pessoa que não tem interesse em buscar, em conhecer Deus, em persistir, em permanecer conhecendo Deus, aquele que não quer conhecer as Escrituras ou o poder de Deus, aquele que não quer saber das coisas de Deus, que vive do jeito dele, do jeito que dá, essas pessoas acabam vivendo no erro. Então, até o espírito do erro é dado a ele. Aí ele começa a acreditar que o poste faz xixi no cachorro, começa a acreditar em tudo aquilo que é o contrário. Tudo aquilo que é errado, ele começa a acreditar. Tá? Então, você viu que o desejo de conhecimento conta. Conta. O desejo de conhecimento conta. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por isso Deus envia a operação do erro, para que eles creiam na mentira. Quem não quer saber da verdade, a mentira vem para ele. Lembra de Balaão? Balaão começou a insistir muito, Deus mandou ele ir. O anjo falou, vá. Então, a pessoa não pode ser insistente. Quando Deus diz não é não, quando Deus diz sim é sim. Se você insistir, Deus permite que as coisas aconteçam, que você faz, que você vai, que você compra, que você vende. Deus permite. Você começa a insistir que você quer. É que nem um filho seu. Ele começa a insistir para ir em um determinado lugar, você fala, não, filho, não pode ir, por isso, por aquilo, não vá. E começa aquela frescura toda, você fala, vai então. Aí ele quebra a cara. Você fala, pô, eu falei para você, mas pai, você deixou eu ir, deixei, porque você começou a insistir. Em 1 João 4,6, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, aquele que não quer dar oportunidade para o conhecimento das coisas de Deus, o espírito do erro opera nele. E ele começa a acreditar em tudo aquilo que é errado. Ele começa a acreditar aí, que nem hoje a mídia, por exemplo, as grandes mídias aí, a televisão, principalmente a Globo e muitas vezes as outras também, estão pregando um monte de mentira, porque eles querem, eles ganhavam muito dinheiro do sistema e hoje cortaram. Então eles querem voltar ao sistema. Então eles começam a pregar um monte de mentira, torcer os fatos. Tá? Vamos para o versículo 13, que nós não vai ficar falando de política aqui, que na verdade nós também podemos até falar, né? Por isso lhe falo, o versículo 13, por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo
não ouve, nem entende. Viu? Quem não está interessado é como cego. Ele está ali, ó, mas não consegue ver os feitos, os milagres, não consegue ver a mão de Deus operando. Eles vê, mas nada entende. Tá? Ouve, mas entra por um ouvido e sai por outro. Come homem carnal. Eles não conseguem entender nada. Lembra do rabino, doutor da lei, mestre Nicodemos, que está em João 3? Quando Jesus começou a falar das coisas espirituais, ele não entendeu nada. Jesus virou e falou para ele, viu, você é mestre em Israel. Você não entende isso? Eu estou falando de coisa que da terra, você não entende? Imagine se eu estivesse contando para você as coisas espirituais. Aí é que você não ia entender mesmo. Tá? Aí é que você não ia entender mesmo. As pessoas que não é espiritual, a Bíblia para ele é pior do que um jornal. Eu mesmo já tive uma das primeiras vezes que eu peguei a Bíblia, eu comecei a desfolhar ela, passando folha por folha, procurando figura. Mas como a Bíblia não tinha figura, não tem graça, a Bíblia não tem graça. Agora o jornal não tem alguma figurinha, alguma coisa que fala do hoje, algum acidente, alguma coisa qualquer, né? Falando de uma coisa que você até conhece na cidade. Então, por isso, o jornal tem muito mais valor do que uma Bíblia na mão de uma pessoa carnal, uma pessoa que não entende. Porque ele vai ler a Bíblia, ele vai entender só a história. Ele pode ler lá, vou ler a história de Noé, vou ler a história de Abraão. Ele vai entender como história. Nada mais que isso. Até os milagres que aconteceu com a travessia do Mar Vermelho, ele não vai nem prestar atenção nos detalhes, não vai prestar atenção em nada. Ele vai entender tudo historicamente, só isso. Vamos para o versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Tente passar uma receita para uma pessoa que não tem a mínima intenção de cozinhar. Você já fez isso? Começa a passar receita de uma comida para uma pessoa que não tem a mínima intenção em cozinhar. Ela não vai te dar nem orelha. Ela pode fingir que está te escutando. Ela pode fingir que está te escutando por respeito, educação. Ou fale de ciência médica para um construtor. Tá? Um certo amigo meu foi convidado para um coquetel no dia do... Ele construiu um hospital. Ele era mestre de obra, construiu um hospital e no dia da inauguração do hospital ele foi convidado para um coquetel, onde tinha enfermeiro e médico. Ele era o único construtor que tinha lá. Algumas pessoas fez algumas perguntas para ele, mas como as pessoas são médicas, não entendem nada de construção, e ele também não entende nada de medicina, o que fez ele? Foi tomar a cerveja dele em casa, tomou uma cervejinha, comeu um salgadinho e foi embora. Por que ele iria ficar ali naquele lugar? Não tinha sentido ele ficar naquele lugar. Certo? Porque não tinha sentido, ele não entende nada daquilo. Mas já notou que piada, fofoca, todo mundo gosta e dá ouvido, mas quando se fala em santidade, adoração ao Criador, escola bíblica, oração, normalmente você já perde o freguês. É raro alguém está interessado por isso. Tá? Ainda bem que você interessa. Eu amo escola bíblica, eu amo estudo, eu amo conhecimento, eu amo o mistério de Deus. Eu amo isso. E pelo jeito você também. Tá?
Então as pessoas que não estão interessadas, filho, são que nem porco. Você vai jogar pérola para eles? Você falar para pessoas que não estão interessadas, você contar história, falar da sua vida, falar de profissão, falar de qualquer coisa para pessoa de área errada, você está jogando seu tempo, sua conversa fora. Simplesmente você está desabafando com o ar. Você está desabafando com o vento. Porque a pessoa, se você, dali uma hora, você perguntar para ela, ela não vai saber o que foi que você falou. Vamos para o versículo 15. Lembra que nós vamos até o versículo 17. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os seus ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Naturalmente, você vai ler em Jeremias 18, eu não lembro mais, versículo 17, 8, por aí. Que vai ali a história e vai até o 10. Mas você vai ver que ali Deus fala o seguinte: se ele tinha um projeto de castigar um povo, e esse povo se arrepender, Deus também se arrepende do mal que ia fazer a eles. Tá? Então, aqui, Deus diz que ele pode curar, ele pode salvar, porque Jesus já pagou o preço. Ele deu um presente, que a salvação é um dom gratuito, é um presente. Toda sorte de bênção, como está em Deuteronômio 28, versículo 2, eu acho, ou 3, ali no comecinho, diz que toda sorte de bênção alcança as pessoas que guardam a palavra de Deus, que atentam para a palavra de Deus. Jesus diz: vós são os meus amigos se guardar os meus mandamentos. Aquele que dá a palavra, aquele que dá ouvido à palavra de Deus. Jesus diz que tudo o que buscai, tudo o que pedis, Deus faz. Tudo aquilo que pedir, aquele que bater, a porta se abre. Né? Então, essas pessoas, elas não ouvem, elas não dão atenção, elas não querem, elas não entendem. Se elas entenderem, elas vão abrir o coração, elas vão se converter. Aí elas serão curadas. O coração dela é duro. E por que é duro? Porque são cheios de pecado. Não, eles não pretendem ouvir nada que mexa nas suas feridas. Eles não querem abandonar vício, não querem abandonar um monte de coisa que eles comem. Eles não querem ter compromisso com as leis, nem dos homens, nem de Deus. Eles não querem ter compromisso com santidade. Não querem ter compromisso. A Bíblia diz, em João, acho que capítulo 1, ali um pouquinho mais para frente, que eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Porque uma vez que ele e todo mundo veja o erro dele, então ele precisa se converter. Então eles não querem, eles preferem ficar lá escondido no erro. Preferem viver escondido, né? Então ele não quer que ninguém toque nos erros deles, na ferida deles. Só ouve quando está no fundo do poço, como eu citei o caso da mulher. Mas é como o Faraó. Assim que a praga passa, o coração endurece de novo. Tá? Ele esquece o que ouviu e continua na maldade. A maioria é assim. Quando está tudo bem, esquece de Deus, esquece de tudo. Esquece até de você. Quando a maioria das pessoas, aqueles que se chama de amigo,
Enquanto eles estão bem no seu carro bom, o carro deles vai e vem, não quebra, tem dinheiro, tem tudo, eles esquecem de você. Quando o carro dele quebra, quando falta dinheiro, quando falta qualquer coisa, então ele lembra de você. Já notou que é mais ou menos assim? Dá para contar. Dá para contar. Se é que tem. Amigo que é amigo de verdade. Certo? Dá para contar. Vamos para o versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, o sucesso do homem de bem traz inveja às pessoas. A nossa vitória ainda vai ter mais sabor de mel ainda quando Jesus voltar. Vamos ainda falar um pouquinho do Egito. Lá no Egito, os hebreus, quando eles não eram atingidos pelas pragas, algumas pessoas começaram a invejar. Ué, eles não são, por que nós somos? Estamos entrando nessa época, quando o povo de Deus, aquele que busca ter bom caráter, aquele que busca se santificar, aquele que louva, que engrandece a Deus, essas pessoas são protegidas de Deus. E as pessoas vão começar a ter inveja. As pessoas já têm inveja de Israel, porque Israel é uma grande potência. Além de ser uma grande potência, ainda Israel ele tem muita coisa para exportar. Tem muita riqueza. E é um país pequenininho, do tamanho de Sergipe, do estado de Sergipe. É um país pequenininho e eles têm tanto lá, tem tanta coisa que nós não temos no Brasil, eles têm lá. Tem capacidade. Isso é um primeiro mundo, tá? O que nós estamos, na verdade, hoje, no futuro, nós vamos ter aquele sabor de vitória. Porque hoje nós estamos pagando o preço. Hoje nós estamos pagando o preço para que nós tenhamos um futuro maravilhoso na presença de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós seria os mais miseráveis de todos os homens se nós esperássemos Cristo só para essa vida. O que nós temos a ganhar está no futuro. Mateus 19, versículo 29, ali Jesus disse que os apóstolos teriam 100 vezes mais na terra. E a vida eterna. Vida eterna é tudo o que desejamos. Só que na terra eles ainda não tiveram, porque eles morreram e não tiveram gozo nenhum na terra. Morreram como mártires. Mas eles vão ressuscitar e ainda vão ter muita nessa terra e vida eterna, tá? Então vamos para o versículo 17, o último versículo desse vídeo. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Grande mistério tem nesse versículo aqui, meu amigo, minha amiga. Hoje estamos vivendo o fim dos tempos, as últimas eras. Muitos do passado desejaram ver esses dias, desejaram viver esse tempo que nós estamos vivendo. Dia que estamos vivendo, podemos até ouvir, de repente, ouvir a 7ª trombeta, a vinda, nós podemos ver a vinda de Jesus, viver e ver os mortos ressuscitando. Eles também vão ver Jesus. Mas nós estamos vivendo os últimos tempos, tá?
ouvir a palavra, Maranata, vem Jesus. Hoje, nós sabemos que já está chegando o momento da volta de Jesus. Nós vamos ver isso. Talvez nós fazemos parte de 1 Coríntios 15, 51. O apóstolo Paulo diz, eu vos digo um mistério. Nós que estamos vivos, na vinda de Jesus, não provaremos a morte. Seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Olha que bom. Quantas pessoas têm medo de morrer? De fato, aí morrer desse jeito aí que está, esse vírus aí, é melhor não, né? É verdade? Nossa, é terrível esse vírus aí. Diz que a pessoa morre como se estivesse engasgado, sozinho, não tem ninguém perto, nem para bater no seu peito, bater nas suas costas, te dar uma palavra amiga. Você fica entre você e Deus. Você ali tem um encontro com a morte e um encontro com Deus. Talvez da pior forma possível. Mas, na volta de Jesus, você pode ter o privilégio de encontrar com o Senhor sem precisar provar a morte. Nenhuma morte você pode provar. Hebreus 11, 13. Ali em Hebreus 11 fala de Abraão, Isaac, também fala ali de Enoque, fala de tantos outros que morreram sem sequer ter alcançado as promessas, essas promessas de vida eterna. Eles dormiram no Senhor, estão mortos e não alcançaram a promessa. Todos estes morreram na fé, sem ter alcançado as promessas, mas tendo a visto e saudado de longe, confessaram que era estrangeiro e peregrinos na terra. E nós vamos ver o que muitos desejaram ver e morreram, não viram. Certo? Vamos temer ao Criador e não ter medo do Criador. Tem muitas pessoas que têm medo, morrem de medo. Meus amigos, vamos temer a Deus. Vamos obedecer ao Criador, obedecer a Deus, valorizar aquilo que Deus fez. Crer que Ele pode nos livrar da ira, crer que Ele pode nos livrar até das tentações, nos livrar das perseguições, nos livrar das tribulações. Ele pode nos livrar da morte, pode nos livrar, dar grandes livramentos para nós e dar até riqueza. Por que não? Certo? Então não podemos ter medo, mas temos que temer o Senhor. Não precisa ter medo de vírus, de gripe, de qualquer tipo de doença. Não tenha medo, só que também não tenta o Senhor teu Deus. Se não houver necessidade, não se exponha. Fique em paz, fique na sua. Faça as coisas direito. Se tiver que usar máscara, usa. Se tiver que tomar cuidado, toma. Se tiver que se trancar, se tranque. Como Isaías 26, versículo 20 e 21. Tranque por um pouco de tempo até a ira passar. Faça alguma coisa, tiver que fazer, faça. Mas não tenha medo, teme ao Senhor. Não tenha medo. Se for preciso, tenha vergonha daquilo que você fez de errado. Vamos ter vergonha daquilo que nós fizemos de errado. Vamos nos humilhar, vamos nos pedir perdão a Deus. Vamos nos engrandecer a Ele. E como disse o profeta Isaías, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto.
certo? Veja o vídeo que tem aí, os links na descrição abaixo aqui, tá bom? Veja aí. Tá? E o nosso próximo vídeo vai ser: por que não podemos prever o futuro? Por que será que nós não podemos prever o futuro? É sobre isso que eu quero falar com você. Faz parte das profecias, uma série de profecias. Deixa seu joinha. E se você puder aí, compartilhe comigo aí. Colabore comigo aí, se inscrevendo, deixando seu joinha. Valeu. Tá? Se quiser comentar alguma coisa aqui, fazer alguma pergunta. Hoje eu vivo para o Evangelho. Eu não vivo para a igreja, não. Eu vivo para o Evangelho. E vivo para a igreja, mas para a igreja espiritual, não para templo, nem para denominação. Eu não carrego placa nas costas. Eu vivo para o reino de Deus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espere no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra